Sabe, nesse exato momento, o mundo está injetando dinheiro na construção de infraestrutura de inteligência artificial numa velocidade que faz o boom da internet parecer até, bom, meio lento. Aham, é um ritmo alucinante. Exato. Estamos falando tipo do maior fluxo de capital da história. E, no entanto, a produtividade global não sofreu nenhuma revolução mágica ainda, e as vagas para desenvolvedores júniores estão sendo cortadas drasticamente. O que é um baita contraste, né? Muito. Porque a maior promessa tecnológica da nossa era está com essa cara de, digamos, ilusão de ótica econômica. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O nosso objetivo hoje é desbravar um panorama monumental. A economia da IA em 2026. E para não ficarmos apenas no campo das suposições, né, nós temos uma base de dados fantástica para guiar essa conversa de hoje. Com certeza. Vamos lá. Toda a nossa análise será fundamentada em um relatório executivo incrivelmente detalhado. Ele foi compilado pelo time de agentes de IA da mentoria Hero to Hero da Neural Hub. Uma curadoria brilhante, diga-se de passagem. Sim, sensacional. E eles mastigaram os dados mais recentes do AI Index Report de 2026 da Universidade de Stanford. Ou seja, é o nosso slide 1 aqui, é um raio-x absoluto do que está acontecendo no mundo real, muito além do hype da mídia. Perfeito. E, bom, para dar o pontapé inicial e já pular para o slide 2 da nossa análise, a gente precisa olhar para os números macro do investimento corporativo e entender essa desconexão bizarra que eu mencionei agora há pouco. Vamos lá. Olha isso. O investimento corporativo global em 2025 bateu 581,6 bilhões de dólares. É um salto de quase 130%. E 88% das empresas dizem que já adotam IA. E aí vem o choque de realidade. Pois é, aí vem o banho de água fria. Temos uma redução drástica de 20% nas vagas para profissionais de nível júnior, a galera ali de 22 a 25 anos. Certo, vamos desempacotar isso. Como podemos ter recorde de adoção corporativa e, ao mesmo tempo, retração no emprego de base? Essa é a grande charada. A resposta curta é que o dinheiro está mudando de mãos de uma forma muito incomum. Como assim? Curiosamente, quem está com o maior lucro invisível nesse exato momento é o consumidor comum, especialmente nos Estados Unidos, que acumulou o que os economistas chamam de um excedente do consumidor estimado em 172 bilhões de dólares. Peraí, o que significa esse excedente na prática? Porque, para quem está nos ouvindo, a conta de luz e o supermercado continuam caros, né? Claro, eu explico. O excedente do consumidor é basicamente a diferença entre o que uma pessoa estaria disposta a pagar por um serviço e o que ela de fato paga. Entendi. Pense nas ferramentas de IA que usamos no dia a dia. Você paga lá, sei lá, 20 dólares por mês por um assistente de IA que consegue redigir contratos enormes, analisar planilhas complexas, gerar imagens em segundos. Coisas que demorariam dias. Exatamente. Se você fosse contratar humanos para fazer tudo isso, custaria milhares de dólares. O valor que o usuário extrai da ferramenta é absurdamente maior do que o preço da assinatura. Então, o investimento corporativo bilionário está meio que financiando uma vida muito mais eficiente para o usuário final. Ah, e dentro das empresas, o cenário é outro. Completamente. As empresas estão no fundo do poço de uma reestruturação dolorida. É a clássica curva J da economia que o pessoal tanto fala. A curva J, onde as coisas tipo pioram muito antes de melhorar, certo? Exato. É como construir uma usina hidrelétrica. A empresa gasta uma fortuna, o caixa sangra, a produtividade até cai um pouco por causa da desorganização inicial da equipe. E só lá na frente o gráfico sobe exponencialmente. Isso, o que nos leva perfeitamente à nossa primeira fase de análise, no slide 3. O fluxo de capital e a infraestrutura pesada. A matriz de bilhões. Exatamente. Quando a gente olha para a distribuição desse dinheiro, fica claro que a montanha de capital não está indo para criar aplicativos simples ou interfaces bonitinhas. O dinheiro está sendo cimentado no chão. Literalmente cimentado. O que o relatório da Neural Hub evidencia é que estamos na era do capex brutal. Despesas de capital, né? Isso, o dinheiro gasto em bens físicos e duráveis. O Google, por exemplo, está com um capex anual batendo 150 bilhões de dólares
Temos também o famigerado projeto Stargate da Microsoft e OpenAI, que é projetado para custar entre 100 e 500 bilhões. Caramba, 500 bilhões é muita coisa. E não para por aí. O valuation da própria OpenAI bateu 300 bilhões. Estamos falando da construção de data centers do tamanho de cidades inteiras, com reatores nucleares dedicados só para resfriar os servidores. Então, olha só, a provocação que fica é a seguinte. Em vez de focar no ouro em si, nós estamos gastando todo o dinheiro comprando as pás e as picaretas dessa nova corrida? Olha, na verdade eu diria que é um pouco mais profundo que isso. Não estamos apenas comprando pá, sabe? Estamos construindo toda a malha ferroviária continental antes mesmo de saber quais trens vão passar por ela. A infraestrutura é o gargalo. Absoluto. Ninguém consegue criar o aplicativo revolucionário de amanhã se não houver GPU suficiente para rodá-lo hoje. Faz sentido. E se a gente for para o slide 4, para o mapa de calor do capital, e mapear de onde esse dinheiro está vindo, a geografia da situação é bem reveladora. Com certeza. O mapa mostra os Estados Unidos como líderes isolados, com 285,8 bilhões de dólares em financiamentos privados. A Europa está quase sumindo no retrovisor, com apenas 5,9 bilhões, e a China aparece com 12,4 bilhões. Mas aí tem um detalhe crucial. Convenhamos, esse número da China não parece fazer sentido nenhum considerando a força tecnológica que eles têm. E não faz mesmo. É aí que a gente precisa ler as entrelinhas dos dados globais e manter a imparcialidade analítica. Os 12,4 bilhões da China representam apenas o capital privado, o mercado aberto. O que não aparece no radar inicial. É o peso colossal do Estado chinês. Estima-se que os fundos governamentais injetaram mais de 184 bilhões de dólares na indústria de IA por lá. É um modelo de financiamento completamente diferente dos americanos. É outro jogo. Sim, enquanto os Estados Unidos dependem de venture capital e das big techs, a China opera através de um planejamento estatal pesado de longo prazo. O que cria um placar global fascinante quando a gente avança para o slide 5, o Scorecard Global. A geopolítica da IA. O mundo basicamente se dividiu, né? Dividiu em arenas de especialidade. Os americanos esmagam a concorrência na criação de Gen AI, a IA generativa, e em software. Mas a Europa, mesmo sem criar tanta tecnologia nativa, vence na taxa de adoção rápida pela população. A França é o melhor exemplo. Sim, a França bateu 44% de adoção, eles são os maiores consumidores. E a China? Bom, a China tomou um caminho totalmente físico. Eles se isolaram na liderança da automação e robótica industrial. Foram 295 mil instalações de robôs em um único ano. É absurdo. Eles representam mais de 54% de toda a robótica industrial do planeta. Isso mostra que a Europa optou por focar na regulação e no consumo seguro da tecnologia americana. Já a China olhou para o seu próprio desafio demográfico, o envelhecimento rápido da força de trabalho, e decidiu que a IA deles precisa ter braços e pernas de metal para atuar no chão de fábrica. É uma divisão muito clara. Mas pulando para o slide 6, há um motor de valor aí, um desequilíbrio econômico que é preocupante. A conta não fecha. Exato. O relatório traz o contraste. Os gastos de computação da OpenAI saltaram de 2,5 bilhões para 16,3 bilhões num piscar de olhos. Os produtores estão pagando a conta da infraestrutura pesada, mas o valor mediano percebido pelo usuário pulou de meros 3 dólares e 40 centavos para apenas 11 dólares e 40 mensais. Quem produz a tecnologia está queimando dinheiro num ritmo insustentável. O que é fascinante aqui é que os retornos sociais da IA estão canibalizando os retornos privados. O milagre quase gratuito, né? Sim, as ferramentas são absurdamente caras para serem treinadas e rodam com custo altíssimo, mas continuam baratas para o público. Para garantir a adoção e dominar o mercado, as empresas cobram uma fração do valor real. Mas a festa dos subsídios bilionários não dura para sempre. O que nos leva perfeitamente ao slide 7, entrando na fase 2, a adoção corporativa e integração. A velocidade de difusão histórica é de cair o queixo. É assustadora. A IA generativa alcançou 53% da população em apenas 3 anos. Ela simplesmente engoliu
o ritmo histórico de adoção da internet e do computador pessoal. E no mundo corporativo já estamos em 88% de uso. Pois é, mas o que me chamou muita atenção no slide 8, na matriz de integração corporativa, é como o foco mudou dentro das empresas. De cortar custo para gerar receita. Exatamente. Nós ainda vemos 56% das empresas usando a IA para redução de custos, especialmente em engenharia de software. Mas olha o contraponto. 67% já relatam aumento de receita usando IA em vendas e marketing. E 65% em estratégia. O que demonstra um amadurecimento incrível do mercado. Inicialmente, toda a tecnologia nova vai para o chamado back-office. O trabalho chato de bastidor. Isso, para fazer tudo de forma mais barata. Mas os dados mostram que a IA foi promovida para a linha de frente. Ela está saindo da automação de planilhas e indo direto para a sugestão de expansão de mercado e fechamento de vendas complexas. E aqui a gente entra no slide 9, porque essa mudança nos obriga a desmistificar o hype e contrastar o presente com a fronteira tecnológica. Nós temos duas realidades simultâneas. E muita gente confunde as duas. Sim. O presente é a IA generativa que todo mundo conhece, os chatbots, os copilotos. Essa já escalou e tem 79% de penetração. Mas a fronteira é a chamada IA agêntica. E essa tem o uso na casa de um dígito na maioria dos setores. O foco dessa fronteira são os fluxos de trabalho autônomos. Então, ajuda a nossa audiência a entender. Qual é a diferença fundamental entre gerar um texto e ter um sistema agêntico rodando na empresa? A diferença está na autonomia, sabe? A IA generativa atual é passiva. Você precisa dar um prompt pedindo um código e ela te devolve a resposta e para. Ela espera o próximo comando. Fica ali travada. Exato. Já um sistema de IA agêntica é ativo. Você não pede um rascunho, você dá um objetivo. Tipo, pesquisa os concorrentes, analisa os balanços financeiros deles, cria uma proposta comercial e agenda uma reunião. Nossa! E o agente quebra isso em várias subtarefas, coordena tudo, corrige os próprios erros no meio do caminho e executa a ação final sozinho. É a diferença entre ter um estagiário brilhante, mas que não faz nada se você não mandar, e ter um gerente de projetos que pega o problema e resolve de ponta a ponta. Perfeita analogia. E como isso afeta quem acorda cedo para trabalhar? Vamos para o slide 10. O funil de habilidades e o mercado de trabalho. As vagas que pediam habilidade em chatbot despencaram 68%. A bolha dos prompts estourou. Estourou legal. Em compensação, menções a Agentic Systems explodiram bizarros 10.854%. É um número inacreditável. E ferramentas como o LangGraph subiram 160%. Até o Python ressurgiu com quase 400% de aumento. Se conectarmos isso com a imagem maior, fica claro que o mercado não quer mais pagar salário alto para usuários de ChatGPT. Eles querem arquitetos de infraestrutura. Gente que constrói os agentes. Isso, profissionais que saibam desenhar sistemas agênticos escaláveis. É por isso que o Python e o LangGraph cresceram tanto. Eles são a cola lógica que conecta o modelo de inteligência com a base de dados da empresa. E nessa corrida para construir essa nova infraestrutura, a gente chega no slide 11, a guerra global por talentos. Que está fervendo. Muito. Os Estados Unidos ainda importam a maior quantidade de cérebros constantemente, mas os novos polos de explosão com crescimento acima de 100% são os Emirados Árabes, a Índia e a Arábia Saudita. E em termos de densidade de talentos... Isso, em densidade, Israel, Singapura e Luxemburgo são os líderes. Mas um dado desse slide que é meio deprimente é o déficit de gênero. Ele estagnou. A força de trabalho feminina parou em 34,3%. Olha, isso é um perigo estrutural imenso. Se estamos desenvolvendo agentes autônomos que tomarão decisões financeiras e estratégicas pelas próximas décadas, e apenas 1/3 de quem desenha isso é mulher, corremos o risco de codificar vieses terríveis na raiz da tecnologia. Exatamente. A indústria falhou em corrigir isso. Mas, bom, descendo do nível global, para o slide 12, o impacto microeconômico. Os ganhos por tarefa explicam a loucura das contratações. Os números são insanos. Sim,
Vemos melhorias de 14% a 15% em suporte ao cliente, 26% em engenharia de software e um salto assombroso de 50% em marketing multimodal. A produtividade individual explodiu. Só que o slide 12 traz um alerta em vermelho que me deixou bolado. Como assim engenheiros de software dependentes da IA têm 0% de ganho de velocidade com novas bibliotecas? Zero? Pois é, na academia já chamam isso de penalidade de aprendizado. Como funciona isso? Imagine um desenvolvedor de júnior que usa a IA como muleta para resolver absolutamente todo bug ou erro que aparece. Ele fica muito rápido no curto prazo, mas ele não quebra a cabeça. Ele não constrói um modelo mental profundo daquele sistema. Ele terceirizou o próprio raciocínio profundo. Exatamente. E aí, quando a empresa adota uma tecnologia nova que não está tão documentada na internet para a IA ajudar, esse desenvolvedor trava. O ganho real de velocidade some. Caramba, a ferramenta atrofia o talento se mal usada. O que nos puxa direto para o momento mais tenso da análise, no slide 13, a tesoura geracional. É um gráfico assustador. Para o pessoal que acompanha a gente, imagine um gráfico em forma de tesoura se abrindo. A linha de cima é o headcount de desenvolvedores seniores, galera acima de 50 anos. Esse grupo só sobe desde 2022. A IA protege o topo. Sim, mas a lâmina de baixo, o número de vagas para júniores de 22 a 25 anos, despencou quase 20%. A IA é uma substituta da base. A matemática corporativa aqui é cruel, mas é clara. O trabalho padronizado de escopo fechado que você dá para o júnior ganhar experiência, a IA já faz. Então o sênior usa a IA para o trabalho braçal e foca só na arquitetura. E o orçamento para o júnior é cortado. Traduzindo isso de forma empática para quem está entrando no mercado, a IA é hoje o seu colega de trabalho mais rápido e mais barato. E isso afeta o slide 14 direto. As expectativas de reestruturação. 35% das corporações gigantes, com faturamento acima de 1 bilhão, planejam demitir devido à IA no próximo ano. A automação saiu da fase de experimentação e virou meta de orçamento. Sim, expectativa de cortes severos. Mais de 40% em engenharia de software, 30% em marketing, 22% em supply chain. É puxado. Mas a gente precisa entender o paradoxo do slide 15. O panorama operacional e o desejo versus capacidade. Esse gap de implementação é muito real. Impressionantes 46,1% dos trabalhadores querem ativamente delegar tarefas monótonas para IA. Nessas zonas verdes, como preparadores de impostos e engenheiros mecânicos. Eles querem usar. Mas a taxa de uso real nessas áreas é de ridículos 1,3%. Porque a empresa não deixa. Não é que não deixa. É como ter uma nave espacial na garagem. Você tá louco para voar. A empresa comprou a nave, mas ainda não construiu a pista de decolagem. Os dados internos são uma bagunça, não tem API. Então o moral da equipe sofre não pela IA em si, mas pela incapacidade corporativa de integrar isso no dia a dia. Exato. E passando para o slide 16, sobre a fase 4, a gente vê que o mundo físico está seguindo o software. O paradoxo da automação física. O slide 17 mostra bem a ascensão dos cobots. Os robôs colaborativos, né? O market share deles subiu de 2,8% para 13,6% em 2024. A agricultura e a logística dispararam. O que indica que aquele modelo agêntico de software está finalmente ganhando um corpo mecânico. Ele começa a navegar no espaço físico, lidando com o caos do mundo real, como colher frutas ou organizar um galpão. Incrível! E isso tudo nos traz para a síntese executiva no slide 18, o paradoxo da produtividade de 2026. Nós temos a força do capital de bilhões em GPUs. Temos o sucesso microeconômico com ganhos individuais de até 50%. Mas onde está o milagre macroeconômico? É a grande pergunta, né? A produtividade dos Estados Unidos cresceu 2,7%. É ótimo, mas cadê a singularidade? E as demissões agregadas globais ainda não massificaram do jeito que o pânico previa. Como a gente explica isso? Isso levanta uma questão importante e nos leva ao último slide, o 19. A famosa curva J da IA.
O paradoxo que estamos sentindo agora é, no fim das contas, uma ilusão de ótica econômica. Como assim? Toda essa turbulência atual, as demissões dos juniores, as equipes travadas querendo usar IA e não conseguindo, isso é o custo de transição. Nós estamos exatamente no fundo da curva J. Ah, na pior parte da adaptação. Sim, o crescimento exponencial macro só virá quando as empresas pararem de botar um chat numa planilha velha. Elas precisam redesenhar seus fluxos inteiros ao redor de agentes autônomos. E navegar essa curva exige uma disciplina operacional gigantesca. Sensacional. Bom, e para não deixar o pessoal ir embora relaxado demais, vamos para a provocação final. Jogar a real para a audiência. Pois é. Para refletirmos seriamente. Se a IA está cortando implacavelmente as posições juniores para proteger e potencializar o raciocínio dos sêniors, como as empresas vão treinar a próxima geração de sêniors? Essa é a bomba relógio. Se nós eliminarmos a base da pirâmide de aprendizado hoje, impedindo a galera nova de quebrar a cabeça, não enfrentaremos um apagão completo de especialistas humanos daqui a uma década? Com certeza absoluta, e as empresas precisam acordar para isso. Elas vão precisar criar novos pipelines de treinamento, ambientes intencionais para forçar o raciocínio profundo internamente, mesmo com a automação. Fica essa pulga atrás da orelha para quem lidera equipes. Bom, nós queremos deixar aqui um agradecimento muito caloroso e formal ao incrível trabalho de curadoria feito pelo time de agentes de IA da mentoria Hero to Hero da Neural Hub, por compilar este relatório executivo brilhante do AI Index Report de Stanford. Sem eles, essa análise não existiria. Um trabalho primoroso mesmo. E para você, ou melhor, para quem está nos ouvindo agora, pensem nos ecossistemas das suas próprias áreas. Onde vocês estão posicionados nessa curva J? Uma ótima reflexão. Estão só sofrendo com custo de transição ou já estão desenhando a escalada? Um grande abraço a todos e nós nos vemos no nosso próximo mergulho analítico.